Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Banrisul para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2025. Primeiramente, a gente gostaria de pedir desculpas aqui pelo ocorrido na sexta-feira. Tínhamos a call prevista para ocorrer às 14h30 e devido a uma situação de contingência que ocorreu aqui no prédio sede, onde é realizada, né, o evento, e por motivo de segurança, a gente teve que adiar a call para a data de hoje. Então, nesse sentido, a gente agradece a todos pela participação aqui na call nesse momento. Então, vamos começar, né? A videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no nosso site de RI ao término, algumas horas depois do término do evento. E também, né, essa transmissão ela conta com a tradução simultânea para o inglês, né? Caso essa seja a sua preferência, a gente pode clicar ali na parte inferior da tela. Passando rapidinho hoje, o evento ele vai estar dividido praticamente em 4 partes. A gente tem uma fase inicial aqui que a gente vai transmitir um vídeo sobre modernização tecnológica. O banco vai trazer essas informações, um recap aqui, uma evolução. Em seguida, o nosso CEO vai endereçar os destaques do trimestre e passando depois para o nosso CFO, o diretor Gonzaga, para endereçar aí a performance financeira. E por último, né, passamos uma interação com a APMEC. A gente está hoje aqui fazendo a nossa reunião anual pública com os analistas de mercado. Muito obrigado pela sua presença também. E fechamos com a nossa tradicional sessão de perguntas e respostas. Então vamos lá, por favor, vamos rodar aqui o nosso vídeo sobre a nossa evolução tecnológica no Banrisul. Transformação digital. Pra gente, é mais que tendência. É missão, é cultura, é mudar a forma de pensar e de agir. É entender que tecnologia não é só ferramenta. É decisão estratégica. É sobre entregar valor com mais inteligência, com mais empatia, com mais propósito. No Banrisul, inovar é um verbo conjugado todos os dias. Uma evolução contínua, com foco total na experiência do cliente. Mas essa história não começou agora. Prestes a completar 97 anos, o Banrisul sempre esteve na vanguarda da inovação. Em 1970, criamos nosso processamento de dados, marcando o início da internalização da tecnologia no banco e dando os primeiros passos rumo à modernização. Nas décadas de 80 e 90, ampliamos o uso de computadores, oferecendo aos clientes experiências pioneiras. Em 2001, revolucionamos os meios de pagamento com o Banricompras, uma solução única no país. Em 2005, lançamos o cartão de internet com chip inteligente. E em 2007, com o lançamento do Banrisul Celular, entramos na era do mobile banking, com serviços inovadores para a época. Em 2018, criamos a Unidade de Transformação Digital e aceleramos nossa jornada digital com foco em agilidade e experiência do cliente. Em 2019, lançamos um app mais moderno, próximo e funcional. Durante a pandemia, nossa transformação se intensificou e nosso digital ganhou ainda mais força. Novas jornadas foram incorporadas, trazendo mais facilidade e conforto aos nossos clientes. Contratação e gestão de seguros, previdência, consórcio e cartão de crédito, novas modalidades de crédito, abertura de conta para PF e MEI. Hoje, nosso app tem novas funcionalidades e jornadas otimizadas, muito mais fluido e intuitivo. E não paramos por aí. O Agrofácil revolucionou o atendimento ao produtor rural. E a disciplina de UX tornou nossos canais ainda mais intuitivos e centrados no cliente. Nesse contexto, nosso atendimento humanizado ganha ainda mais sentido. Sim, acreditamos que inovar é evoluir também o nosso lado mais humano, mais empático, comprometido e próximo, com 498 agências e mais de 4 milhões de clientes. Nossa transformação digital vai além das telas. É para a vida, para o país inteiro, para o futuro. Participamos ativamente dos projetos de inovação do Sistema Financeiro Nacional. Desenvolvemos tecnologias emergentes para uma nova era de ativos digitais. E com o Banritech Fly, impulsionamos startups e novos modelos de negócio. Por tudo isso e muito mais, a transformação digital nos move.
para gerar transformações reais. Não somente para evoluir o presente, mas também antecipar o amanhã e impactar positivamente a vida de todos. O Banrisul segue como protagonista na evolução do setor financeiro, contribuindo ativamente para o futuro todos os dias. Banrisul, um banco único, porque te entende. Muito bem, muito bem. Então agora, por favor, presidente, passar a palavra para o senhor. Fica à vontade. Obrigado, Natan. Boa tarde, pessoal. Prazer revê-los. O Natan já se desculpou pelo acontecido na sexta-feira, mas é uma satisfação estar aqui para nós batermos um papo sobre o resultado do banco. Lembrando que no dia 16 de agosto fez 2 anos do meu retorno como presidente da instituição, depois de ter ficado alguns anos fora. Até nem era muito esperada a minha volta, mas estamos aqui. E lá, quando nós chegamos no primeiro contato com vocês, nós informamos o caminho que íamos tomar no banco, buscando mais um mix melhor de carteira, né, principalmente voltado à pessoa jurídica, em que a gente entendia que a gente estava um pouco afastado, né, e também com foco do resultado, como eu disse, que eu sempre gosto de olhar a instituição via o foco do resultado. Então, estamos satisfeitos com a evolução dos nossos números e podemos começar a ver que teve um lucro líquido de 619 milhões, 42% a mais que o semestre passado, mas no trimestre, 56% com relação ao trimestre do ano passado, né? O nosso ROI ultrapassou os 2 dígitos, né, que não vinha acontecendo nos últimos tempos, né? A nossa carteira de crédito ultrapassou 64 bi, né? A nossa captação também, pela primeira vez na história, ultrapassou os 100 bilhões de captação, o que mostra a fortaleza do banco, né, e a confiança que os nossos investidores têm, tanto os investidores, pessoas físicas, que são milhares e milhares aqui no Rio Grande do Sul, como também os investidores institucionais e os grandes investidores das nossas empresas, que voltaram a ter um relacionamento mais adequado com o Banrisul. A nossa margem financeira também está subindo bastante, né, o que nos facilita o resultado, né? 1,6 bi, né, com crescimento de 9,8 do ano e no trimestre 6,4. O custo de crédito também está controlado, né? As despesas administrativas também bastante controladas, né, abaixo da inflação, né? Então, me parece que estamos no caminho certo, né? Então, o banco vai continuar nessa trilha, né? Esse é o objetivo nosso, né? Com o controle da inadimplência, que nós também fizemos algumas modificações importantes na área de renegociação, né? Em razão da 4966, né? Que mudou boa parte do provisionamento, então a gente vai controlando. O nosso apetite de crédito continuará sendo mais na pessoa jurídica, né? Com cuidados, claro, né? Porque com a Selic na altura que está, às vezes é complicado. Mas esse é o nosso apetite de crédito, né? E temos a convicção que vamos chegar ao fim do ano com resultados bastante satisfatórios. Obrigado, Natan. Obrigado, presidente. Então, agora, por favor, Gonzaga, vamos detalhar um pouquinho, né, essas linhas de resultado e avaliar a performance do trimestre. Ok, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui nos reportando ao mercado, prestando conta do resultado do banco. A nossa rentabilidade do lucro líquido ficou em 56,4 no trimestre, primeiro TRI de 25 versus segundo TRI de 25. E 52,7 se medir o segundo TRI de 24 versus o segundo TRI de 25. Tá? No ano, primeiro semestre de 24 versus o primeiro semestre de 25, com 619 milhões de resultado, ficamos com 42,4 de crescimento no período. Tá? Então, com 337 milhões no último TRI de 25 agora, que encerrou em junho, versus o primeiro TRI de 24, 247, e o 241, que foi o primeiro TRI de 25.
Nosso ROI, como o presidente já destacou, tivemos um crescimento de 5 pontos percentuais, né? 9,9 contra, aliás, 9,3 no primeiro TRI de 25, e o segundo TRI de 25 com 14,3, que fechou os 5 pontos percentuais de crescimento, e no ano, segundo TRI de 25 versus segundo TRI o primeiro de 24, primeiro semestre de 24, desculpa, o segundo trimestre de 24 versus o segundo trimestre de 24, ficamos com 4,4. E no primeiro semestre de 24 versus o segundo semestre de 25, ficamos com 3 pontos percentuais de crescimento. Esses números já são conhecidos dos senhores, estamos apenas nos reportando os principais destaques do nosso resultado. Margem financeira, segundo TRI de 24 versus o segundo TRI de 25, um 9,8, razoável, uma margem financeira bem de destaque, e também uma margem financeira melhor ainda, se medida no primeiro TRI de 25 versus o segundo TRI de 25, com 6,4. E fechado o primeiro semestre de 24 versus o primeiro semestre de 25, com 3,3 bilhões no semestre, né, versus 2.900 bi no primeiro semestre de 24, com 9,5 de crescimento. Nosso destaque do crédito, ficamos com um crescimento da carteira de crédito nos 12 meses de 17%, 54 bi no primeiro semestre, em junho de 24, versus junho de 25, 64 bilhões, e um leve crescimento no TRI, março de 25 versus junho de 25. Se a gente abrir por carteira, vocês vão ver que a nossa carteira na pessoa física teve um crescimento de 0,3%, tendo destaque nessas carteiras, o crédito consignado teve um recuo de 2%, alguma parte foi renegociado, que alguns créditos que a gente já comentamos outras vezes aqui, que estão num processo de cura, né, que isso acaba indo para outros, composição de dívida que fica, ou alguma renegociação. Tá? Mas tivemos um bom crescimento no cartão de crédito, crédito pessoal e cheque especial, no ano, um crescimento bem expressivo nessas carteiras que são bem rentáveis. Isso que faz a diferença na última linha dos 619 milhões de reais do resultado do banco. Na pessoa jurídica, aquilo que o presidente já destacou, nós tivemos um crescimento de 5,6 no trimestre, né, com destaque para cartão de crédito também, aquisição de bens, aliás, desculpa, outros créditos, também tem uma parte de automóveis e outros créditos que tem nessas carteiras. Cartão de crédito cresceu bem, a conta única vem desempenhando bem, tá? No trimestre, o capital de giro com 6,3, enfim, no trimestre, 5,6. Se a gente olhar lá no março de 25 versus junho de 25, dá 0,9. É que nós tivemos alguns decréscimos em carteiras como crédito rural e crédito imobiliário. Então, no total da carteira, fica um número de 0,9, mas por dentro, naquela carteira que a gente vem focando fortemente, que é a pessoa jurídica, pequena e média empresa, tivemos um bom desempenho no trimestre e um excepcional desempenho no ano. Então, essas carteiras que a gente vem focado, e é isso que vem dando o upgrade no resultado do banco, é o destaque para a carteira comercial, na pessoa física do varejo e também na pessoa jurídica da pequena e média empresa. A nossa qualidade do crédito, tá, se a gente olhar o índice de inadimplência, está com 2,2, porque os números são bem destacados, a carteira de pessoa jurídica é menor, tá? E a pessoa física é maior, então fica no centro, 2,2, com 2,4 nos últimos 90 com 360 dias, 2,4 na física, 2,2 no global e 1,4 na pessoa jurídica. Tá? Os estágios das carteiras, né, primeiro estágio, 93,5 da carteira, nós temos uma meta de 95, tá, que a gente vem perseguindo essa meta, e o nosso estágio 2 com 1,2 e o estágio 3 com 5%. Nós vamos perseguindo esse estágio com 2% e 3% e 95% no primeiro estágio. Esse é o nossa meta que nós temos para trazer essas carteiras para esse estágio no futuro. Cobertura das carteiras, 1,7 no estágio 1,
21% no estágio 2 e estágio 3 com 64,5%, com um total de 5,3%. No lado da despesa de PDD líquida e custo do crédito, está um reloginho, né, que está 1,4 no primeiro semestre, segundo TRI de 24, segundo TRI de 25 com 1,4, tendo um pequeno piquezinho no meio do caminho, deu 1,5. E o net das carteiras com 380 de despesas 185 no segundo TRI de 24, versus o segundo TRI de 25 com 184, um pouquinho aquém, mas teve uma barriga no meio do caminho, lá desses 324 no primeiro TRI de 25, que foi logo na largada da 4966. Então, depois a gente ajustou as carteiras num trabalho de acuramento dos créditos e recuperação de crédito e ajustamento e ajuste das pendências num trabalho forte que a gente fez no varejo com a rede de agência e o nosso time de cobrança. Despesas administrativas, no global, estamos com 5,2 no segundo trimestre de 24 versus o segundo trimestre de 25, e no trimestre também com 3,5, no nosso ver absolutamente sob controle, e no ano, o primeiro semestre de 24 versus o segundo semestre de 25, com 4,6, um pouquinho aquém do IPCA. Então, a gente vem com bastante segurança. E aí tem mais detalhadamente a abertura das nossas despesas. Isso a gente tem várias linhas que a gente ficou, inclusive, a gente vem cortando despesa, segurando cortes de gastos, aluguéis de agências, consolidação de 2 agências no mesmo ponto. Então, a gente vai fazendo uma série de trabalhos que vem contendo as despesas, inclusive até a despesa que a gente, sempre é importante a gente estar na mídia, mas a gente vem cortando despesas como propaganda e publicidade, tivemos até um pouquinho, um pique abaixo de negativo, 2% nos últimos 12 meses. Isso demonstra o que o banco vem contendo as despesas de todo lado, né? A despesa é uma coisa que tem que ter controle. Então, a gente vem trabalhando forte no crescimento das receitas e também com o olho muito afinado no corte das despesas, né? Tem despesa que não tem como, a gente tem que pagar o dissídio, tem que pagar o que acontece na despesa de pessoal, mas as outras despesas, a gente, naquilo que é possível, a gente vem cortando de todas as formas. Nas receitas de prestação de serviços, então, um pouco a gente gostaria que fosse um melhor desempenho nessas rubricas, mas tem muito corte do Banco Central, também os bancos concorrentes, bancos digitais, queimaram muita gordura, cortando anuidade de cartão de crédito, então a gente tem que acompanhar a dança do mercado. A gente não tem, vem fazendo aquilo que é possível, mas também não adianta querer botar preço se o mercado não paga. Então, a gente vem num crescimento mais moderado nessas receitas, mas agora que ela tem o reajuste anual, né, agora tem nesse mês de agosto, que a gente normalmente tem um novo reajuste, a gente vem repassando o IPCA nessas despesas, então elas não têm muito o que crescer. Então, é sempre um reajuste pouco muito abaixo daquilo que vem, por exemplo, aquelas receitas que têm indexador de Selic. Essa aqui é IPCA e olhe lá quando a gente consegue colocar o IPCA na maioria das despesas, que muitas vezes, para se manter o cliente, tem que negociar a prestação de serviço com o cliente. Então, esse crescimento mais moderado que nós tivemos no primeiro semestre de 24 versus o primeiro semestre de 25. Nossa captação, custo de depósito a prazo, com 86,5 de custo. Na Global versus Selic, nós estamos com 81,9 da Selic. É lógico que aí tem depósito à vista no meio, mas o depósito a prazo, que é o nosso carro-chefe do nosso funding, com as nossas letras também de crédito imobiliário e crédito agrícola, LCA, estão bem contido nesses custos de captação. Com uma captação global de 104 bi, como o presidente já destacou, 93 no junho de 24, 104 bi junho de 25, com crescimento no trimestre de 5,7,
11,3 nesse período analisado, mas se observar, aí tem depósito à vista, tem outros, só o depósito a prazo, se abrir por dentro, mergulhar por dentro da carteira, teve quase 16% de crescimento, bem acima da Selic média do período. Nossos indexadores vêm avançando, que a gente tem fazendo a LM dos balanceamento de ativos e passivos na taxa de juro. Estamos bem alinhados nessa rubrica e captando um desempenho bem saudável na captação pré-fixada, né, para fazer o seguro da carteira, de modo a não precisar estar tomando o swap mercado, ou estar fazendo outras operações que a gente tenha que proteger carteira. Então, a gente vem protegendo a carteira de maneira orgânica, com um custo bem amigável. E os recursos administrados, com 14,3 de crescimento, 19 bi contra 17 anualizado. Também um desempenho muito bom dessas carteiras que a gente tem aqui com nossos os fundos de prefeituras e outros fundos que tem RPPR, RPPS, que a gente é captador forte nesse mercado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nosso capital, damos um repique, pequeno repique para 16,2 de Basileia. No nível 1, 13,3, como é sabido pelo mercado, nós fizemos agora, se índice agora no próximo TRI vai estar bem maior, porque nós fizemos uma captação de 700 milhões em LF subordinada, tá? Apesar de nós ter uma liquidação de uma operação que vai ser no início do ano que vem. E também já saiu o fato relevante, já também temos uma outra captação entre 200 e 300 milhões já para acontecer no mercado agora, no decorrer deste mês ainda, aproveitando a mesma carona da captação pública que nós fizemos, que se liquidou no dia 11 de agosto. Enfim, esses são nossos números que já foi comentado nos destaques pelo presidente e mais aberto para vocês, estamos à disposição de todos. Legal, muito obrigado, diretor Gonzaga, presidente. Vamos avançando aqui. Agora, queria, por favor, trazer aqui para o nosso evento a Sandra Pérez, diretora de Relações com Empresas e Eventos da PIMEC. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los, né, pelo bom resultado. Falar que, além do bom resultado, né, a gente tem uma parceria de longa data com o Banrisul e com a PIMEC Brasil. Gostaria de falar rapidamente um pouquinho aqui o que é a PIMEC, né, falar um pouquinho sobre a PIMEC. Garanto que não vou ocupar muito tempo de vocês, porque a gente quer, né, ver aí as perguntas que vão surgir, aproveitar que a mesa está bastante rica aí, com a grande parte da diretoria, já é um parabéns, mais um parabéns que eu dou aí para o Banrisul, porque isso comprova aí que a companhia sim está focando, que quer dar mais clareza aí dos seus números, né? Mas falando um pouquinho aqui da PIMEC Brasil, né, que acabou sendo formada por analistas e profissionais de investimento. Então, a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais aqui no Brasil é um pouquinho mais nova aí do que o Banrisul. A PIMEC foi criada em 18 de maio de 1970, no Rio de Janeiro. Iniciou aí com o nome de ABAMEC, tornando-se uma das entidades mais antigas aqui do país, né? E neste ano, em 2025, acabou completando 55 anos. A companhia, né, a PIMEC Brasil, é responsável pelo certificado CNPI, que é o Certificado Nacional de Profissional de Investimento, e também pela autorregulação da profissão. Isso que mostra, né, acaba garantindo que os padrões técnicos e éticos acaba fortalecendo aí e gerando maior credibilidade para o mercado. Hoje, a PIMEC reúne 7 mil associados e tem mais de 1.250 analistas credenciados. E o papel da PIMEC é esse, né? É fundamental para assegurar uma boa análise, uma boa recomendação e também uma maior clareza aí para o mercado. Por isso que a gente faz parcerias com empresas, com bancos, para ter essas reuniões com bastante interação e maior clareza para o mercado. E hoje eu estou aqui para mostrar que essa parceria da PIMEC com o Banrisul acabou gerando, e eu também quero agraciar
aí o Banrisul com um selo, né, que comprova essa parceria que a gente tem de longa data. Então, o selo Assiduidade APIMEC Brasil Platina, 18 anos, mostra que o Banrisul vem realizando reuniões públicas interruptas, utilizando a APIMEC Brasil como um meio, né, de aproximação com analista, profissionais de investimentos e também investidores, comprovando que o banco atua em linha com a boa governança corporativa e salientando a transparência, como eu falei, né? Essa mesa aí já comprova isso, mostrando uma maior confiança para os investidores. Então, novamente, quero parabenizar aí o presidente Fernando Guerreiro de Lemos, ao vice-presidente e diretor de finanças, Luiz Gonzaga, né, Veras Mota, e também a toda a equipe de relações com investidores, Natan, e também toda a equipe. Em nome da APIMEC, novamente, parabéns pelos resultados e parabéns, espero continuar aí essa parceria de longa data com o Banrisul. Sandra, muito obrigado pelas palavras. É recíproco aqui do nosso lado da companhia, a parceria com a PIMEC nesses 18 anos, né, que a gente possa seguir juntos aí, trilhando por melhoras aí no mercado de capitais e relacionamento próximo com os nossos analistas e investidores. Muito obrigado pela tua participação. E agora, acompanha com a gente vai para a fase aqui de Q&A, um momento em que, né, a gente fica à disposição aqui do mercado, dos analistas e profissionais para atender aí as diversas dúvidas sobre os nossos números aqui junto com a gestão para endereçá-los, né? Então, deixa eu só passar umas orientaçõezinhas, né? Então, caso você deseje fazer uma pergunta por áudio, por favor, aperte o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Né? Então, vamos iniciar a nossa primeira pergunta. Essa primeira pergunta ela vem do Ricardo Buchpingel, do BTG Pactual. Tudo bem, Ricardo? Oi, Natan. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, poderiam nos ajudar, por favor, a entender quais foram os fatores que melhoraram tanto a NIM nesse trimestre, né? Se a melhora veio basicamente da mudança de mix, vocês comentaram, se teve algum ganho adicional vindo de ALM, que talvez não necessariamente se repetiria para frente. No final do dia, o que eu estou tentando entender melhor aqui é o que a gente pode pensar no patamar de NIM olhando para os próximos trimestres, né? E agora sobre o agro, né? O Banrisul cresceu bastante no segmento agro nesses últimos 5 anos, né? E passou por uma série de quebra de safras, altos e baixos da rentabilidade do produtor da soja depois de variações no preço de commodity, né? E sexta-feira, um grande banco até comentou de um cenário mais desafiador no agro em algumas regiões e comentou da região sul como uma das afetadas, né? Então, pensando nisso, vocês estão vendo algum desafio no portfólio agro que poderia levar ao custo de risco, né, no segundo semestre ou eventualmente no ano que vem? Como vocês estão vendo essa questão de risco do agro hoje? Obrigado. A primeira pergunta que você fez foi sobre o desempenho do banco no resultado desse segundo semestre e no decorrer do semestre também. Bom, primeiro é uma estratégia que a gente vem plantando desde que a gente chegou aqui no final de 2023, o presidente chegou um pouquinho antes, chegou em agosto de 2023, de fazer uma mudança no mix das carteiras, né, com estratégia firme e definida de jogar mais ação no varejo da pessoa física, que a gente tem uma carteira muito legal da pessoa física, que tem um espaço e continua ainda tendo espaço. Então, fazer uma ação de volume dessas carteiras, que tem margem, tá? Aproveitar esse espaço, cartão de crédito, cheque especial. E aí o cheque especial não é por ser cheque especial. Nós temos um produto carro-chefe no Banrisul, que é o Banri Compras, tá? Então, nós fizemos toda uma ação que deu um incentivo da base de clientes usando o Banri Compras pré-datado e parcelado. Ele concorre frontalmente com o Visa e com o Master. A gente, nós temos a arma de mexer com o preço. Então, nós fizemos uma ação forte,
Porque esse cliente, o Banricompras é um produto que é, na verdade, um cheque eletrônico pré-datado e parcelado. O cliente compra na loja e ele tem 30 dias direto, ou pode fazer até 12 vezes. Mas só que ele não tem aniversário, é 30 dias da data que o cliente cobrou. Então, isso sempre dá um descasamento com o dia que o cliente vai receber o seu salário, os seus proventos, no dia a dia. Sempre dá um descasamento e alguma margem desse Banricompra que liquida na conta corrente do cliente sempre fica no cheque especial. Aí o cliente recebe o salário ou os seus aluguéis, ou de modo geral, o giro que tem na economia, e isso acaba dando um reflexo no saldo devedor do cheque especial, que foi, se você observar, nós tivemos um bom crescimento nesse produto. Da mesma forma, também, na pessoa jurídica, que é a conta empresarial, que é um cheque especial que a gente chama de conta empresarial, mas também é um cheque especial da pessoa jurídica, do pequeno e médio, nós temos o Banricompra Empresas. Então, ele compra aí com 60 dias de prazo e vende com 30 dias, então ele tem um certo benefício econômico, o lojista, mas sempre fica alguma coisa que cai na conta empresarial também, que são contas que a gente basicamente cresceu aí. Tanto, se a gente abrir a nossa conta empresarial, a gente cresceu em uns 70%, 80% neste período. E também a conta única, que é um produto muito bem aceito para pequena, média empresa, por todo o segmento empresarial, que é a conta única, é uma conta devedora da empresa, que deixa uma boa margem. Também no agro, nós temos uma pequena conta, que chama Conta Única do Agro também, que tem uma boa margem. Então, esses produtos, e mais o desconto digital, que nós não tínhamos nada também, nós estava fora desse mercado, é uma carteira que já está bem volumosa. O conjunto dessas carteiras, você vê, nós crescemos 21% nos últimos 12 meses na pessoa jurídica. Tá? O conjunto dessas carteiras, você observa que a nossa margem financeira, que é onde se chega, né? Toda essa ação desse trabalho, deu um reflexo positivamente. E isso está dando frutos e vai dar muito mais fruto ainda. Então, é uma questão estratégica, né, de fazer aquilo que a gente entende que dá resultado, que temos cientificamente comprovado que isso dá receita e dá resultado, e perseguir o objetivo. Tá? Então, no fundo, é estratégia e muito trabalho. Tá? Quanto ao agro, o senhor queria falar, presidente? Você quer falar sobre a água? Eu posso discorrer. Pessoal, realmente há uma preocupação com relação ao agro. Se referiu à instituição pública, o Banco do Brasil aqui, que fez uma nota a respeito disso, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma característica um pouco diferente, né? Embora nós tenhamos a safra sofrida nos últimos 3 anos com seca, aqui é pequeno e médio produtor rural, né? Então é completamente diferente. Aqui, nesse momento, nós não temos grandes problemas com RJ, com essas coisas aqui, porque é pequenos e médios produtores que não têm escala para esse tipo de movimento, né? Então, nós fizemos a rolagem aquela permitida pelo governo federal, né? O governo do estado também deu subsidiou uma parte para que se manter aquelas carteiras que não estavam absorvida pelo subsídio do governo federal. Então, nós estamos principalmente para os pequenos Pronaf, né, pequeno produtor rural. Então, nós estamos com a carteira bastante sob controle e temos expectativa de continuar assim. Acho que não vamos ter grandes surpresas com relação a isso. Gonzaga, por favor. Sim. E sem contar que, como já comentei no início, o nosso agro foi um dos detratores da nosso crescimento de 0,9% no último TRI, porque a gente vem com pouco apetite nas carteiras. A gente vem selecionando bons clientes, tomando todos os cuidados necessários, fazendo aquelas prorrogações que são dentro da norma do Banco Central. Nós prorrogamos com um recurso do recurso da subvenção, da equalização, que teve, 700 milhões que veio do governo federal, 650 milhões, mais 150 milhões que o Estado subsidiou. Então, essas carteiras vão ser prorrogadas. Não é uma situação confortável, tá? Porque é agro, é uma carteira que tem margem baixa, mas estão absolutamente sob controle. A nossa inadimplência aí, logo que a gente quer bater aí 0,5% de inadimplência na carteira, que isso vai ter sempre inadimplência, mas é aquilo que a gente vem trabalhando para ter uma carteira sob controle.
Então, esse é o ponto que nós temos do agro. Não sei se eu respondi as tuas duas perguntas, que foram bastante complexas, mas tudo bem, obrigado. Não, ótimo, super, super claras as respostas. Se eu puder fazer só um follow-up na margem financeira, querem só comentar qual é a sensibilidade que o banco tem na margem financeira a cada 100 bips de variação na Selic, até para a gente pensar no cenário para 26 e 27, o que poderia ter de benefício por conta de movimento de juros. Obrigado. Bola de cristal a tua pergunta, mas tudo bem, né? Não é fácil. Vamos ver como é que veio o comportamento da Selic. A gente tem diagnóstico da Selic. Eu não espero uma Selic mais que 15, talvez uns 14 no decorrer de 2015. Desculpa, 2026. Acho que se a inflação continuar cedendo, o governo vai dar uma refrescada nessa taxa. Se bem que tem alguns fatores da economia que vem com crescimento pujante, a prestação de serviço. Isso fica difícil de matar a inflação, apesar da inflação vir cedendo, mas a prestação de serviço cresceu bem no trimestre, está com 2,5 anualizada. Isso nas grandes cidades faz uma bruta diferença nas contas. Isso puxa a inflação, né? Eu não vejo muito espaço para baixar a taxa de juros. Mas cada 100 bips aí a gente vai chegando num ponto que você fica no ápice da pirâmide, né? Então não tem muito espaço para crescer. Aí só tem um detalhe, só tem que crescer volume, né? Volume com margem boa, de bons produtos que deixe margem boa, né? A 4966 chegou aí, ela vai ajudar, ela tem seus defeitos, mas tem suas virtudes também. A despesa vai calar todo mês, né? Direto na veia. Você não precisa esperar mais todo aquele prazo para baixar para o prejuízo. Então, isso aí ajuda no preço, né? Então, ajuda na margem. Não, só para complementar, Gonzaga. O banco fez um trabalho muito forte, liderado pelo Gonzaga, de reduzir o descasamento estrutural, né? Então, hoje, uma variação da Selic vai ter pouca influência sobre o nosso balanço. Taxa de incerteza está muito alta, a gente não consegue imaginar o que possa acontecer aí para um lado ou para o outro, então, não ter descasamento é o que a gente está buscando. Obrigado, Hernani. Então, é isso aí, meu caro. Não sei se a gente respondeu a tua pergunta. Não, ótimo, super claro. Obrigado. Tá ótimo, obrigado a você, Ricardo. E vamos passar agora, por gentileza, gostaria de chamar o Olavo. Olavo do UBS, Olavo Artuso. Tudo bem, Olavo? Nos escuta bem? Isso, escuto sim. Tudo bem? Boa tarde, Natan, Fernando, Tá. Gonzaga, pessoal. Espero que todos estejam bem. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas, tá? Acho que a primeira é endereçar um ponto que nesse trimestre chamou bastante a nossa atenção, que foi a recuperação de crédito, né? Que a gente viu que ela performou muito bem, comparado não só com o primeiro trimestre, mas também outros trimestres. Então, dado esse tema, a minha pergunta nessa linha é se vocês puderem só trazer um pouco mais de cor do que na prática foi feito, tá? Na execução disso, só para a gente entender quais foram as decisões e o efeito disso na prática, né, para a gente. O segundo pergunta nessa linha é entender esse nível de sustentabilidade, tá? Em termos de isso vai se repetir, vocês esperam que se repita no terceiro, no quarto trimestre, ou a gente deve ver alguma acomodação desse nível de recuperação de crédito, algo em between o primeiro e o segundo trimestre, até para ajudar a gente a entender aonde ali no guidance talvez vocês vão entregar em termos de cost of risk. E a minha segunda pergunta, em outro tema, eu queria, dado que foi, né, veiculado não só pela imprensa local, mas vocês também publicaram fato relevante sobre as negociações, né, do acordo da Folha dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Vocês puderem aproveitar agora, né, fazer um update sobre isso, em termos do que vocês estão conversando internamente, em termos de valuation dessa folha, para levar como possível negociação junto ao Estado,
acompanhado, se puder compartilhar um pouco de algumas conclusões ou algum color sobre esse tema, só para a gente ajudar a entender o impacto disso. E a minha última pergunta nesse tema é se vocês esperam que haja algum parcelamento desse pagamento ou se daria para a gente trabalhar que vai ser um só pagamento, igual foi feito 10 anos atrás. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, Olavo. Boa tarde aos demais presentes. Em relação à recuperação de crédito, nós fizemos um trabalho aí provocado pelas mudanças da 4966, muito focado em cima da gestão da carteira, buscando regularizar operações que estavam pendentes e principalmente recuperar operações que já estavam em prejuízo. Numa ação aí a quatro mãos, envolvendo a nossa rede de agência, os nossos correspondentes escritórios credenciados na cobrança e também junto com os nossos advogados. Isso deu um resultado bem acima do que a média vinha ocorrendo. E qual é a perspectiva para o futuro? A gente olha aí para dentro dessa carteira aí, a gente enxerga que ainda temos espaço e oportunidades aí para gerir, de reduzindo a despesa, que é provocada pelas mudanças que trouxeram aí na 4966, mas principalmente na recuperação de outros créditos que ainda estão na carteira, seja ele de forma administrativa ou na forma judicializada. Em relação ao que a sustentabilidade aí da própria carteira, a gente teve essa mudança, então, com a 4966, ela veio assim em linha com o que nós projetávamos. Nós estávamos fazendo simulações e testes desde o meio do ano passado. E ainda fizemos ajustes no decorrer do semestre, e é um processo de amadurecimento interno e de aculturamento dos nossos vendedores, em que o crédito ele é um negócio importante para o banco e que ele deve ser acompanhado desde a concessão até a sua liquidação. Bom, sobre a segunda, o Ivanor, se me permite, eu só fazer. Nós, em 15 de maio desse ano, agora, nós paramos o banco do ponto de vista comercial. Encerramos o tema de metas, tudo. Ficamos 45 dias centrado com todo o exército da rede de agência, superintendências na ponta da rede de agência, todos os funcionários que trabalham na ponta com o cliente, centrado em cima da recuperação, tanto da inadimplência, colocar o crédito em dia, quanto daquele crédito já está abaixado para prejuízo. Então, foi um trabalho de guerra que nós fizemos, um trabalho muito importante, que colhemos os frutos. É um trabalho de conscientização, isso foi feito também, lógico, obviamente, liderado pelo diretor Ivanor, aqui, que estava conversando com vocês. Então, é só para o mercado ficar sabendo que esse foi um trabalho que a gente fez e que esse trabalho, se tiver que retomar, a gente retoma de novo para manter a linha. Entrou na esteira do banco. E também estamos contratando a empresa, que é um contrato público, nós estamos contratando, que o Ivanor, modéstia à parte, não colocou, estamos contratando a McKinsey, já está aqui dentro do banco, trabalhando fortemente num projeto, né, Ivanor, liderado pelo Ivanor aqui, um projeto muito importante de remodelação de todo o sistema de cobrança, com tudo que tem de tecnologia e de todas as práticas que o mercado faz, e tanto na esteira de crédito, quanto na concessão do crédito, quanto na recuperação dos créditos, dos estágios desse crédito, com os escritórios de cobrança que vão fazer parte do cenário do dia a dia na operacionalidade da cobrança. Então, a gente está reformulando um trabalho que a gente já tinha começado com a McKinsey, já feito lá em 2017, 2018, com o diretor Irani, na época, que estava aqui, era o diretor da área. Então, esse trabalho a gente está retomando com o Ivanor de novo para a gente botar em cena de ter inadimplência baixa e recuperar esses ativos. Bom, quanto a Gonzaga, sim. Desculpa, Gonzaga, se me permite, só um follow-up nisso, só para aproveitar para não escapar o tema. Acho que então, dando tudo isso que vocês trouxeram para a gente de uma score, e é bem positiva essa mensagem, daria então para a gente trabalhar com guidance de cost of risk para o ano do ponto médio para baixo? Faria sentido isso?
Essa pergunta não sei te responder, cara. O custo do crédito, não sei. Não, mas não, Tá, não, não, tá não, não, ótimo. não, 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 não. Eu não vou te dar palpite na pergunta, mas a economia, a taxa de juros está muito alta, o apetite de crédito das empresas, a gente está tomando todos os cuidados, não está de rédea afrouxando o crédito, então não te aconselho muito a tomar todas essas Não, mas tá pontuações aí. ótimo. Isso já contribui. Isso já Tá contribui bom? bastante, Gonzaga. Ok. Obrigado. Só Bom, para complementar aqui, Olavo, nós, na questão do apetite de crédito, a gente mantém o foco aí na pessoa jurídica, operações com recebíveis, avaliando com cautela as boas oportunidades e agregando colateral aí, principalmente recebíveis, os recebíveis dos cartões de crédito, do Banco de Compras, que transacionam lá pela nossa Vero. Também nós fizemos uma modernização do nosso processo da carteira de cobrança, então aí com novos instrumentos, novas plataformas aí, para cada vez mais ter os recebíveis das empresas aqui dentro do banco e nós podermos fazer com isso concessões mais com garantias e principalmente agregando valor, né? Trazendo contas a pagar, contas a receber aí das empresas. Folha de pagamento, que também é um dos focos do banco aí no crescimento. Nós estamos modernizando o processo de abertura de contas para a folha de pagamento. Estamos assim em fase bem avançada aí e colhendo já frutos com a conta digital, que também passa lá pelo processo lá da abertura das contas dos clientes que vão receber as suas folhas de pagamento aqui pelo banco. Enfim, todo o nosso apetite aí voltado para crédito, ele está muito centrado em operações com recebíveis e principalmente pulverizando, massificando o crédito tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, em cima da carteira comercial. E aquilo que a gente falava lá no ano passado, ó, vamos crescer muito no crédito, operações com garantias, os números mostram agora, nós tivemos aí um crescimento na pessoa jurídica de 21%. Esse crescimento ele veio em cima da conta única, do desconto digital, veio em cima de operações com outras operações de capital de giro, com garantia dos recebíveis, o próprio câmbio aí muito focado em operações de ACE e ACC, que tem uma colateralidade aí que é o contrato de exportação. Enfim, esse é o nosso propósito olhando para o lado do apetite do crédito. ok, meu caro, vamos à folha. Bem, como é sabido do mercado, a Secretaria da Fazenda fez uma colocação lá quando apresentou na lei da LDO lá o orçamento do Estado, na Assembleia Legislativa, o orçamento do Estado, foi colocado lá no orçamento 1,250 bilhão lá de, de pretensões de vender a folha, digamos assim. Tá? Mas é, é uma situação que não está muito fácil de comprar folha hoje. Tá? Tem a portabilidade, tem a folha da União, que é um paradigma importante, que é um benchmark importante, hoje a União vende a folha, o Banco do Brasil paga, a Caixa Federal paga, qualquer banco que quiser fazer folha para a União, nós pagamos, que é 1,03% sobre o valor líquido creditado em conta corrente do cliente. O cliente ganha, o funcionário público ganha 10 mil, ele tem 3 mil de desconto, vai 7 mil na conta corrente dele, então é sobre os 7 mil que é pago, esse 0,3%, tá? No caso da União, estou comentando. E aquele funcionário que porta a folha para outro banco, aquele funcionário que, além de portar a folha, ele pode ter um crédito consignado, então, sobre essas verbas, não se paga a folha, só efetivamente o valor líquido creditado em folha. Nosso propósito na operação do Estado é exatamente esse conceito. Não significa que nós vamos pagar um 0,3, que eu acho muito caro, tá? Porque nós temos que tirar o risco da portabilidade dentro desse negócio, um negócio de longo prazo,
nós temos que tirar todos os riscos, portabilidade, o dinheiro que não vem em folha, mais os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul, era dos 306 mil funcionários lá em 2016, hoje é 294 mil funcionários que tem dentro do Estado, tá? Que tem matrícula dentro do Estado. Então, o nosso propósito é pagar sobre a folha líquida. Pode acontecer uma negociação lá, de nós antecipar para o Estado, mas isso é um outro negócio. Aí é um negócio, não se trata de compra de folha. Eu quero antecipar, ter o fluxo de caixa, te antecipo, sem problema nenhum. Tu vai ter uma receita recorrente comigo, que vai ter um crescimento de aproximadamente o IPCA ao longo do tempo. Anualmente, digamos que o Estado repassa o IPCA para os funcionários ao longo do tempo, uma folha que seja 5 anos, 10 anos, e quer uma antecipação? Posso antecipar. Não estou dizendo que não vamos fazer isso, mas aí é o outro negócio. Aí é o dinheiro que ele tem o direito de receber, um fluxo de caixa contratado, é uma obrigação nossa ao longo do tempo, é antecipar para ele. Vou te dar uma taxa de juros X pela antecipação, sem problema nenhum. Agora, é isso que está no nosso pensamento e é sobre isso que nós vamos trabalhar com o Estado. Lógico, temos que acertar com os russos do outro lado, mas é o que vai acontecer. Então, ótimo. Obrigado, viu, Gonzaga? Obrigado, pessoal. Obrigado, Olavo. Obrigado a você. Vamos para o Yuri. Yuri do JP Morgan. Tudo bem, Yuri? Oi, Natan, boa tarde, obrigado, e também espero que esteja tudo bem com vocês. Eu queria perguntar, fazer um follow-up no tema de refinanciado, renegociado, reestruturado, são todas, a gente sabe que são coisas distintas, né, mas eu tenho uma dificuldade de achar esse número no release de vocês, então eu queria pegar um pouquinho mais de color, como que estão essas carteiras, né, principalmente a carteira refinanciada por lei, nessas questões do agro, porque é um tema importante no Banco do Brasil, esse crescimento. Então, se a gente pudesse ter um pouquinho de noção do tamanho, né, de como tem sido essa velocidade, acho que é interessante. E depois eu queria fazer uma segunda pergunta só sobre novos produtos. Eu acho que vocês comentaram várias coisas, eu não ouvi do crédito consignado privado no CLT, né? Eu sei que o banco historicamente sempre teve uma avenida de crescimento em cartão de crédito, né, produtos mais clean, e talvez esse consignado CLT ele é talvez o meio do caminho, né? Ele tem um colateral, mas você vai num público que talvez o banco tem uma presença, mas não é tão dominante igual outras áreas. Então, se vocês puderem falar um pouquinho do consignado privado, a ambição, o que vocês têm feito, eu acho que é importante também, e os problemas do produto, né? Obrigado. Oi, Yuri. Sobre o consignado privado, nós estamos operando. Nós estamos iniciando esta operação. A operação ainda depende de alguns ajustes sistêmicos, plataformas aí de concessão, de acompanhamento, principalmente da liquidação aí, que envolve a data prévia, envolve os bancos, envolve a própria Caixa Econômica Federal. Ele é um produto, a gente sabe que tem bancos no mercado que estão com uma velocidade maior. Nós estamos concedendo hoje para os funcionários de empresa que possuem negócios conosco ou que já possuíam um convênio de crédito consignado diretamente com as empresas. Então, a gente está olhando ele aí, fazendo aos pouquinhos, fazendo com calma, né? Procurando entender muito bem esse produto e, principalmente, entender o funcionamento das plataformas digitais. Nós temos uma expectativa aí positiva aí e estamos, assim, apostando no produto, mas também dentro de limites de segurança que a gente possa controlar aí a concessão, mas principalmente o retorno da liquidação dessas operações, das parcelas que os clientes têm a pagar com o banco. Aí, como eu disse no início, ainda depende de alguns ajustes. A Febraban e todos os bancos conveniados estão trabalhando muito forte, tem reuniões diariamente, aí nós participamos para ajustar esse sistema aí, tornar ele mais confiável
do ponto de vista da gestão da carteira em si. Tem uma segunda parte da tua pergunta, eu não entendi direito. É só sobre renegociado. Qual que é a carteira refinanciada e renegociada de vocês? Porque dentro fica, a gente vê na quebra da carteira, fica dentro de outros ali. Ok. Eu não consigo limpar o que é outros, o que é renegociado, o que é refinanciado por lei. Tentar entender um pouco nos números, a ordem de Bom, grandeza. Quer que eu tenha os números de cabeça? Ok, pode falar, vamos. Tá. Yuri, tu está falando do questão do agro? Sim, mas pode falar os dois. Talvez eu falar de maneira geral quanto que é a carteira renegociada do banco como um todo e talvez falar de agro, de refinanciado todo agro. Essa carteira ela é pequena, né? Ela é uma carteira pequena aí, não é representativa. E em relação ao agro, aí a gente está recebendo agora, então, os pedidos de renegociação. Nós temos aí em torno de 700 milhões de carteira, que é dentro do limite do subsídio do governo equalizado pelo governo federal, e nós recebemos mais 150 milhões aí de subsídio do Estado para subsidiar juros. Quanto que isso vai dar ao final? A gente não tem esse número, não temos ainda esse número fechado, mas do total que está vencendo, cerca de 30% dos clientes estão pagando, e o restante ainda não tem, provavelmente vai entrar nessa questão da renegociação, do alongamento aí em 3 anos. Tá. Faz sentido pensar que a carteira tem um duration de 1 ano, mais ou menos, essa carteira agro? Só para pensar quanto que 30 dos vencimentos estão pagando, os 70 estão com problema? Só para tentar entender aqui. Não. Nós temos duas carteiras de água. O BNDES, com a enchente do ano passado, nós renegociamos com prazo de 10 anos, com o repasse do BNDES. 800 e poucos milhões de carteira. Tá? 850 milhões de carteira. Então, o durante dessa carteira vai ser 48 meses. Metade do prazo. 10 anos, 5 anos. Ok? Que foi uma carteira feita em função da enchente. Agora, essa outra carteira está sendo renegociada com 36 meses. Vai dar 12 meses de durante dessa carteira. Tá? Aqui está sendo colocado que vai dar nessa carteira aí, a gente estima aí, são 700 milhões que veio de repasse do governo federal, que é a subvenção da equalização, e mais 150 do Estado aí, que também é para subvenção, equalização, mas tudo é com 36 meses. Então, prazo, da metade do prazo, dá 18 meses o durante de uma carteira dessa. Então, é isso que tem em jogo. Provavelmente, do rural, é provável que chegue 800 milhões, vai chegar a R$ 1 bilhão que vai ser renegociado, ou um pouquinho mais, talvez. Vamos ver como é que fica os próximos vencimentos que estão aí. Beleza. Não, beleza, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a você, Yuri. Com isso, encerramos aqui a nossa call desse segundo trimestre. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui pelo evento, né? E aqui o time de RI fica disponível também para a gente endereçar outros questionamentos que possam aparecer. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.